Carmen, vai ler? Então, leia aí, Carmen, por favor, 2 parágrafos. Tá bom. Então, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Capítulo 13. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, para pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade se eleva, de degrau a degrau, na terra primeiramente e depois, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. Quem assistiu à aula anterior na diversidade dos carismas com a Rose, tivemos exatamente a explicação de reencarnação, né? Estamos estudando o caso da Regina, né? que o Hermínio de Miranda nos conta, e que ela tem as regressões, ela vive 2 vidas paralelas, uma vida passada, porque ela não aceitava a vida presente. Então, as lutas dela na vida presente são muito maiores, muito mais acerbas, pela essa não aceitação, né, de si própria, não aceitação da vida que ela estava tendo. E ela mergulhando cada vez mais fundo na vida anterior, por causa de todos essa mediunidade que ela tinha também. Que essa mediunidade era um instrumento para ela trabalhar isso tudo. Eu ia falar disso, Denise, não é também a aceitação. Ela estava passando por tantas situações devido à mediunidade que isso mexia com ela, ela não entendia. Entendeu? É mais isso. Depois que ela passou a entender, ela começou a se aceitar. Porque aí ela viu que exatamente. Não é? Ela podia até pensar que estava ficando maluca, né? De tanta coisa. Isso acontece com a gente que tem mediunidade e que não conhece. Na minha família tem a opção de gente assim, vai falar do espiritismo. Eles são de outras religiões e eles não querem. Então, toma remédio tarja preta. Mas o que a gente tem que fazer? Cada um no seu momento, na sua aceitação. Isso. Denise, eu vou ter que falar aqui, tá? Só um minutinho. Tá bom, querida. Não tem problema. Então, ele diz aí na última frase, é à custa dos próprios esforços, né, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau. Na terra, primeiramente, e depois, através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Então, são muitas as moradas do nosso Pai Celestial, não é mesmo? E Deina, você pode continuar o texto? Por favor? É o segundo parágrafo, não é isso? Não é isso, Carmen, que você parou? O terceiro. O terceiro? Ah, é que eu fiquei... A reencarnação... Tá bom. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional
porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo, presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque, para uns, a fortuna, a felicidade constante, e para outros, a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio, aqui e acolá a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas? Umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas, com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos e as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como o resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Continua? Bom, pode parar um pouquinho. Né? Então, ele fala exatamente da justiça de Deus, né? Porque tantas interrogações que a gente tem. E vai explicando, Leon Denis, aos poucos, todas essas questões que a gente pensa, o que a gente pensava, que agora a gente não pensa mais, graças a Deus, segundo a doutrina espírita, que vem nos esclarecendo, e a gente pede aos nossos queridos orientadores sempre a presença deles, a gente pede a eles que nos fortaleça, que nos acompanhem, para que nós possamos levar aquele outro que não tem esse entendimento ou que não tem esse esclarecimento, que possa ouvir com cuidado, com atenção, porque isso é um consolo, um conforto para os nossos corações, estarmos aqui reunidos, lendo esses livros, pensando, refletindo, não é mesmo? Então, durante todo o momento, nós temos que nos ligar a Deus, nos ligarmos aos nossos queridos mentores, amigos espirituais, para que eles nos auxiliem a gente ter esse entendimento, para que eles nos auxiliem a que nós possamos passar esses ensinamentos para os outros. Porque estamos num momento complicado, né? Um momento trabalhoso do nosso planeta. Então, todos nós que estamos à frente, de alguma forma, porque nós somos os trabalhadores da última hora, né? Necessitamos estar sempre ligados ao nosso Mestre Jesus, para que todos esses esclarecimentos sirvam a todos.
Então, Leon Denis nos esclarece, e essa é uma base, né, também, Leon Denis é uma base muito grande para Cair Schutel, né, que mergulhava no estudo, na reflexão. Porque ele diz aqui, porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço. Então, são vários questionamentos que temos na cabeça, né? Porque as pessoas, uns têm muito, outros têm pouco. Uns são bonitos e os outros são todos alquebrados, deformados e tudo. Uns têm a facilidade em muitas coisas da vida material e outros têm tão pouco, são miseráveis. Então, a questão da reencarnação é uma questão muito importante para nós. E muito importante para que seja estudado sempre. Né? Então, por que a criança morre antes de nascer? Se você fala que ela tem, que só existe, ela só tem essa encarnação, ela só vai viver uma vez, então por que ela morreu antes de nascer? O que ela fez de errado, vamos dizer assim, né? Para ser punida, entre aspas, conforme muitas religiões dizem. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de fazer alguma coisa errada. Então, nós temos que parar para refletir, porque a reencarnação é algo que Jesus já dizia para a gente naquele tempo. Nós estudamos isso antes. Eles reconheceram João Batista, a figura de Elias, e eles nem duvidaram. Esse é o início, né, da leitura desse texto, em Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. Então, eles nem quiseram, deixa eu ler aqui para não... A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, tá? Ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. E os evangelistas, ao escutarem, né, os discípulos de Jesus, ao escutarem que ele disse que Elias, que João Batista foi Elias, ele está ali dizendo que há a reencarnação. Então, isso é fato. Isso foi Jesus que disse, é um ensino que ele nos trouxe, que a gente não pode duvidar. Não é mesmo? E isso é a reencarnação, são todas essas necessidades que temos, como a gente viu o caso da Regina, né? O caso de outros médiuns, que a gente sabe que a mediunidade é um instrumento para que a pessoa possa se melhorar, alcançar o objetivo de se melhorar, de auxiliar, de reparar todo o erro que havia feito. Então, como a pessoa vai ter essa oportunidade se ela não reencarnar? Não é mesmo? Vamos continuar com Leon Denis, ainda nesse capítulo. Depois desse pedacinho que eu li, a gente vai seguir, tá? Mais um parágrafo, 2, 3, e até finalzinho desse pedaço, tá? Aí vai começar o outro pedaço, outra parte que diz assim: a variedade infinita. Conseguiram achar? Que no meu tem uma paradinha, tem até um desenho bonitinho assim, separando um texto do outro. A variedade infinita das aptidões. Conseguiu, Aninha? Das faculdades, dos caracteres, explica-se facilmente, dizíamos nós. Nem todas as almas têm a mesma idade. Nem todas subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos.
Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo. Você está em que ponto? É porque não está no programa 6 de Xandador? No programa 6 de... Isso. Mas está onde? No seguinte... Eu vou ler assim, ó. O primeiro parágrafo. A alma, a reencarnação, o segundo. Se admitirmos o terceiro, porque para uns o quarto, porque também as crianças mortas antes de nascer, né? É o quinto no meu. Deixa. Se a vida individual. Não sei a leitura anterior, não, né? É porque houve um. Não, eu dei uma paradinha, não. Eu dei uma parada e pulei para isso. A variedade infinita de aptidões. Porque a gente está falando da reencarnação, né? Eu também dei uma paradinha. Agora você fala a variedade infinita das aptidões. Isso. Tá. Eu já sei, pode seguir. Então, vamos lá. Vamos para a segunda frase. Nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos. Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo de evolução no seio das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas há menos tempo do foco eterno. Então, foram criadas há menos tempo do que as outras, né? Foco inextinguível que despede sem cessar feixes de inteligências que descem aos mundos da matéria para animarem as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre os povos selvagens ou entre as raças bárbaras que povoam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando, afinal, penetram em nossas civilizações, ainda facilmente se deixam reconhecer pela falta de desembaraço, de jeito, pela sua incapacidade para as coisas e principalmente pelas suas paixões violentas, pelos seus gostos sanguinários e às vezes até pela sua ferocidade. Mas essas almas ainda não desenvolvidas subirão por sua vez a escala das graduações infinitas por meios de reencarnações inúmeras. Então, Leon Denis chama a atenção de que as almas são criadas a todo momento. E cada um está no estágio de evolução, certo? E como a gente sabe que estamos passando do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, muitas coisas estão acontecendo. Hoje em dia a gente percebe muito mais essa mudança. Hoje em dia a gente percebe muito mais que Deus não seria justo e bom se ele desse apenas uma oportunidade para cada um. Imagina se um ser mal criado, dizendo, acabado de ser criado, né? Ainda iniciando nas suas experiências humanas, não pode ser, não é justo, né? E Deus não seria justo se isso acontecesse. Se para ele só existisse essa existência, não é mesmo? Vamos passar, porque ele é muito minucioso nesse capítulo. Vamos continuar assim, ó. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Onde começa o bem e o mal praticados. O bem e o mal praticados constituem... Achou? Aninha? Ana Constantino?
só agora que eu achei o PDF do livro. Ah, tá bom, desculpa. Ana Brito, pode ler para a gente, então, esses 2 parágrafos? Posso? Está me ouvindo? Tô. Então tá. O bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. Sobre todas as coisas exerce influência uma lei grande e poderosa, em virtude de qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. A nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. E essa lei acha completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela que fixa as condições de cada nascimento e traça os limites principais dos nossos destinos. Por isso, há maus que parecem felizes, ao passo que justos sofrem excessivamente. A hora da reparação soou para este e breve soará para aqueles. Leia o outro parágrafo. Quer que leia, Denise, o outro? Por favor, querida, quero sim. Associamos os nossos atos ao plano divino. Agimos de acordo com a natureza, no sentido da harmonia para o bem de todos, e preparar nossa elevação, nossa felicidade. Agir no sentido contrário, fomentar a discórdia e incitar os apetites malsãos, trabalhar para si mesmo em menoscabo dos outros e semear para o futuro fermentos de dor e nos colocarmos sob o domínio de influências que retardam o nosso adiantamento e por muito tempo nos acorrentam aos mundos inferiores. Então, obrigado, Aninha. Nada. Então, o que ele está falando aqui? Se a gente associar os nossos atos ao plano divino e agirmos de acordo com a natureza, né? Então, para a harmonia, para o bem de todos, a gente prepara a nossa elevação, né? A nossa felicidade. E agir no contrário, né? Semeando discórdia, incitando coisas erradas, trabalhar só para si, egoisticamente, desprezando os outros, é semear para nós mesmos futuros de dor, de sofrimento, certo? Então, ele continua aqui, é isso o que é necessário dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, na consciência de todos, a fim de que o homem tenha um único alvo em mira, conquistar as forças morais, sem as quais ficará sempre na impotência de melhorar a sua condição e da humanidade. Porque se o homem não tiver a reencarnação como uma certeza, ele não vai querer buscar melhorar, né? Se ele tiver a reencarnação como uma certeza, ele vai procurar se melhorar sempre, agir de acordo com a lei natural, agir de acordo com o Evangelho de Jesus, melhorando assim a humanidade toda. Então, o esclarecimento a cada um da reencarnação e da pluralidade dessas existências corpóreas é aclarar a mente do próximo, é auxiliar o próximo a agir corretamente, a se melhorar.
mesmo que ele não acredite em mais nada. Se a gente conseguir, né, de alguma forma, despertar essas consciências, a ideia de que, conforme você age, mal ou bem, o seu futuro será melhor ou mais dificultoso, é um auxílio que nós fazemos a toda a humanidade. Tá? Nós vamos parar aqui do Leon Denis e vamos voltar ao texto de Cairbar Schutel, onde inicia assim: entretanto, então vamos ler o último. Ele diz assim, o penúltimo, desculpa. O perdão que Deus... O último que a gente leu na semana passada, desculpa, tá? O penúltimo lido na semana passada. Eu não expliquei direito. O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esse esquecimento, viveríamos sob a dor punitiva dos crimes praticados, pois é certo que os praticamos, dada a inferioridade em que todos nos achamos. Não é o remorso que nos dilacera de dor? E o remorso vem depois do ato feito, né? Você não vai ter remorso de uma coisa que você não fez. Então, tanto que é o né? O quer dizer repetir. Né? E o remorso nos dilacera de dor. Eis porque Deus, em seus altos desígnios, não permite que nos recordemos de nossas existências passadas. Então, a gente vai voltar novamente à diversidade dos carismas. Porque Deus permitiu que essa personagem, Regina, essa individualidade aí de codinome Regina, tivesse, e outros que a gente já leu no próprio texto, ou vamos ler ainda, tivesse essas memórias, essas lembranças da vida passada. É para punir? É para castigar? Não, né? É para auxiliar no progresso deste ser, que está muito necessitado. E vimos que ela, ao relembrar e ao perceber, a Regina, que seus filhos que ela, né, estava naquela vida ali, vivendo com eles, na vida passada, ela tinha aquelas aberturas de... Como se fala, Rose? Como é que você falou? Que agora eu esqueci. É brechas, né? Brechas de Isso, brechas de memória no tempo e no espaço, em que ela vivia a vida que ela já teve, e ela percebeu que aqueles filhos amados já estavam junto dela novamente, próximos a ela, reencarnados. Olha que alegria, olha que bênção. Então, esse esquecimento do passado, Deus não joga dados, né? Como a gente ouve escutar. Fala, Aninha. Uma coisa que, logo assim que eu comecei na desenvolver, na parte da mediunidade, uma vez, logo assim na mesa, eu tive uma lembrança do meu passado, entendeu? Mas foi uma ajuda que o irmão deu muito grande, porque eu bebia, entendeu? Eu bebia. Aí ele me mostrou o meu passado. Eu não me vi nesse corpo que eu estou hoje. Me vi num corpo diferente. Ele chegou e falou assim para mim: é isso que você quer para você? Ele só falou isso e me mostrou o meu passado. Então foi o quê? Foi um alerta muito grande. Aí quando eu caí em mim, falei assim: não, isso não quero para mim. E ali eu parei. Entendeu? Parei, já faz mais de 30 anos que eu não bebo mais. Entendeu? Então, foi uma lembrança para me ajudar a sair daquela situação.
Foi uma coisa bem, bem séria, né? Porque ele me mostrou como é que eu era, de cair pelas sarjetas, entendeu? Eu era um homem... me mostrou em outro corpo. Eu era um homem escuro, gordo, caído pelo chão. Eu voltei, falei assim, não, isso eu não quero para mim. Realmente não quero e não vou chegar a isso. Aí eu para assim, legal, que até hoje não tenho mais, tá? Nem me perturba mais isso. Mas não devo nem experimentar, porque se eu experimentar, eu tenho a doença em mim, entendeu? Então é isso. Então é isso que eles fazem com a gente para que a gente possa sair daquela situação, melhorar. Tem um propósito, né? Então, com ela também teve um propósito. Isso, Aninha, obrigada pelo testemunho, pela experiência, né? Porque eu tive desdobramento do sono. Um sonho em que eu entrava na minha casa, eu nunca tive casa própria, né? Então eu entrava na minha casa acompanhada de alguém. Eram 2 amigos comigo. E quando eu vi a minha casa, a escadaria que se dividia, aquele palacete, que eu fiquei, ai, minha casa, eu me desesperei, eu chorei muito. E porque eu estava fixada na ideia de comprar um imóvel. Para ter a minha casa, eu queria minha casa. E foi após que eu me separei do meu ex-marido, em que o apartamento ficou lá com ele. Então, quando eu sei que eles me fizeram voltar, porque eu já estava me desequilibrando, não é, quer dizer, eu achei, né, que me desequilibrando pela lembrança. Mas aquela lembrança foi boa para eu parar, tipo assim, para com isso. Você não tem as coisas. É justamente por isso que você está na situação que está agora. Então, está na hora de deixar esse assunto de lado. E foi isso que eu senti. E realmente eu deixei o assunto de lado, porque aquele apego às coisas materiais, uma casa, ou sei lá o que foi, me pareceu que eu tinha muito dinheiro, eu tinha fortuna, e foi por isso que eu perdi tudo, porque eu não soube administrar. Então, são as necessidades que a gente tem, e isso é mais um... Porque a gente fala, eu tenho certeza onde eu estava, tá? Eu tenho certeza que aquilo foi uma breve visita para eu poder tomar consciência, porque eu estava ficando realmente, como a gente, fixada naquele assunto. Tá? Não pensava em outra coisa, não fazia em outra coisa e pensar naquilo. E aquilo estava prejudicando demais. Então, eu cheguei à conclusão de que, bom, se eu não tenho que ter casa nenhuma agora... Então, é assim, vamos mudar. Vamos ver o que eu preciso fixar agora. Na melhoria espiritual, com certeza. Porque eu não tinha regra nenhuma. Eu estava vivendo, deixa a vida me levar. E isso estava me trazendo muitos problemas. Então, realmente como a gente tem esses insights, né? Essas pequenas são ajudas que a gente recebe para poder você despertar e dar valor exatamente àquilo que é importante. Não é o ter, é o ser. Não é mesmo? Denise, outra coisa. Fala, querido. Outra coisa. Eu passei um processo muito grande com esse negócio de mudança, entendeu? De aceitação, de várias coisas. E, no princípio, eu queria modificar todo mundo, porque eu achava que o que não era bom, que aqueles que estavam começando, que não entrasse por aquele caminho, entendeu?
Então, se eu fizesse uma festa, eu não botava nada de álcool, porque não é bom. Agora, como eu estou agora, eu não tenho que mudar ninguém, entendeu? Eu não tenho que impor nada a ninguém, nem da minha família, nem ninguém. As pessoas fazem o que quer, entendeu? Já teve meu exemplo. Não segue, aí é problema dele. Eu vivo mais tranquila dessa forma, que cada um tem o seu despertar. Eu tive meu despertar naquele momento. As outras pessoas vão ter o seu despertar no momento dela. Então, eu não preciso estar em cima mostrando, ó, por exemplo, eu tenho que ficar de cabelo branco, todo mundo tem que ficar de cabelo branco. Não tenho que mais alisar meu cabelo. Eu não bebo mais, então eu não vou deixar, por exemplo, filho, quem for, quiser beber. Bebe, o que eu posso fazer? Entendeu? Eu dei o meu exemplo. Não quer seguir, quer experimentar. O que eu faço é orar. E eu vivo mais tranquila, sabe por quê? Porque as pessoas não me veem assim como assim, está apontando, está perseguindo. E cada um tem o seu tempo. E vivo tranquilamente minha vida. É qual a questão da mediunidade e da religião. Tem muitos na minha família que vivem sofrendo, como eu falei. Mas não adianta. Não querem. Acha que é esquizofrenia, que é isso e aquilo. E o que eu vou fazer? Eu só tenho que orar, botar o nome na prece. Não quer. Acha que está certo, que não é, entendeu? Então é isso. Eu entendi, Ana. A gente A gente sofre, orienta, a gente passa o cada um conhecimento um pouco, não uma quer, explicação. Se não quer, realmente a gente tem que deixar seguir, liberdade. Todo mundo é liber- livre. libertar, né? Livre. Você tem que libertar o outro Não, e também das coisas. eu também ficar livre, porque aí eu vivo tranquila, porque eu não tenho que Isso. estar cuidando ninguém. As pessoas fazem aquilo que quer fazer e que acha que deve fazer, entendeu? Então, Temos todos o livre-arbítrio, né, Ana? A gente tem que respeitar. a gente vive com mais liberdade, com mais, sabe, mais tranquilidade, porque não é. Quando é criança, a gente leva pela mão para A obrigação é orientar, exatamente. aí depois que cresce, você não tem mais o que fazer. O que você vai fazer é orar, entendeu? Porque não dá mais para você levar pela mão uma pessoa que já está adulta, já está, entendeu? Você faz a sua parte. É isso aí, Ana. É a sua Então, parte. vamos retornar aqui o estudo da nossa página de hoje, para a gente terminar esse texto. Em, quem não leu? Foi Ana Constantino, né? Pode ler para a gente, Ana? Para ler qual livro? Do Cairbar Schutel. A gente agora vai passar para aquela parte. Entretanto, alguns há que se lembram, né? Está falando da lembrança de vidas passadas. Pode continuar. Entretanto, alguns há que se lembram não só da sua passada existência, como de diversas vidas que tiveram na Terra. Outros há quem é revelada a existência anterior. E não são poucos que se recordam de sua vida transantas. Teófilo Gautier, Alexandre Dumas afirmaram ter se recordado de sua existência passada. Lamartine chegou a descrever lugares, rios, vales e suas próprias casas da Judéia, onde vivera em vida anterior.
sem que nesses lugares tivessem estado na sua última existência. Juliano, o apóstata, afirmava que ter sido Alexandre de Macedônia. Pitágoras dizia recordar-se de várias existências, citado aquelas em que foram Enótino, Eufórbio... Herneotínio o nome. Ah, tá. Eufórbio e, por fim, um dos argonautas. Não é preciso citar mais nomes. Cada um de nós revela o que foi. Por isso, uns nascem com disposição para o bem e outros para o mal. Continua? Sim. O pecado original consiste nos erros e falta de nossas passada encarnação. Erros que precisamos corrigir para obtermos a felicidade que desejamos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. O Senhor não apaga a quem quer que seja a lâmpada da esperança. Os nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas nunca são esquecidos pelo bom Deus. Pronto. Não cabe... Oi. Pronto. Esse último já li. Lembra? Ah, tá bom. Então, é exatamente isso. Ele cita vários exemplos de pessoas que falaram quais as vidas que tiveram. São lembranças. Como a gente lembrou de casos aqui, ele cita esses casos também. Né? E diz que cada um de nós sabe o que foi exatamente pelas suas tendências. Se você tem tendências ao bem, você sabe que você já teve uma existência com alguma para aí que já te deixou pendendo para o bem, já se melhorando. Se você tem tendências ao mal, você nota suas tendências. Ao mal, assim, a gente está dividindo muito, né? Bem e mal, como ele divide aqui. Mas a gente sabe que, até estudando a escala espírita, que uma classe não tem aquelas linhas para separar uma da outra. Né? Nós somos assim. Não somos totalmente bons, porque se fôssemos, seríamos espíritos puros e não estariam encarnados aqui na Terra. E também não somos totalmente maus. Cada um de nós tem ainda uma coisa a se melhorar, um defeito, vamos dizer assim, a consertar, né? A ajustar. Todos nós não somos bons para dizer, como é bondoso. Até Jesus falou, bom mesmo, só o nosso Pai. Né? Então, nós temos essas nossas sementinhas plantadas dentro de nós, de cada coisa. Quer falar, Carmen? Quero. Do livro do Leon Denis, eu estou ouvindo vocês aí. Aí eu tenho um parágrafo aqui que eu acho que é perfeito aí para estar arrumando essas ideias que estão surgindo, vocês expressando esses momentos aí da vida de vocês, o quanto vocês viraram, vocês caíram do cavalo, assim como Paulo de Tarso, e vocês enxergaram. Aí o Leon Denis diz assim, cada um leva para outra vida, nesse capítulo mesmo que a gente estava lendo, cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado, assim como você falou, né, Denise? Essa semente há de espalhar seus frutos, conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e sobre as seguintes. Se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Aí ele continua aqui. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos
cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino. Então, vocês souberam construir esse destino, apesar de sementes do passado, apesar dessas questões aí de outras existências, e souberam fazer um novo caminho, como ele fala aqui, na teia do destino de vocês. E eu acho que Leon Denis trouxe exatamente isso que vocês exploraram nesse momento aí das existências de vocês. Só queria estar mostrando como Leon Denis trouxe aí. Obrigada por ter voltado. Muito bom, tá vendo? Estudar junto é muito bom. Não é mesmo? Porque eu já tinha lido isso semana passada. Aí, hoje, eu só marquei alguns parágrafos, e esse parágrafo realmente... Você chegou a falar exatamente sobre as sementes, eu digo, opa, está na hora de Leon Denis voltar de novo. Vamos lá. Então, essas sementinhas, a sementinha do joio, né? A gente sabe que vai crescer junto com o trigo. E na hora de colher, que a gente tem que saber separar mesmo, né? E fazer com que essas sementes, que esse trigo que brotou, cresça, frutifique e dê muitos outros grãos, não é mesmo? Então, as sucessivas reencarnações nos trazem essas oportunidades todas, né, de refazermos esses nossos caminhos que não andaram tão retos, né, que se desviaram da direção correta. Mas alguém quer fazer mais algum comentário sobre o assunto? Deina não falou nada hoje, está caladinha. Oi, fala. Há algumas situações que às vezes a gente passa na vida, né? Que às vezes a gente tem que tomar uma decisão, tomar alguma atitude, às vezes dá aquela sensação que a gente já passou por isso. Às vezes tem certas decisões que a gente toma na vida, às vezes por essa sensação que eu já passei por isso, e não foi bom, né? Ou foi bom. Algumas coisas assim na vida da gente também, pelo menos eu já tive essa sensação de algumas situações, eu ter aquela sensação que eu já vivi aquilo. Aí volta atrás, ou então vou seguir em frente, porque vai dar certo, ou coisa assim, mais ou menos dessa natureza aí. Ana, eu já tive essas sensações de que não deu certo. Pois é. Não foi bem por aí, melhor eu pensar melhor. Porque normalmente o seu primeiro impulso, quando você tem o primeiro impulso de fazer uma coisa correta, normalmente o primeiro impulso é até o certo. Primeiro impulso, dependendo da situação, né? E primeiro impulso é normalmente aquilo que você tem em si. Porque quando eu era menina... Como que você reage? Fala. Quando eu era bem menina mesmo, duas coisas que eu falava que eu não queria na vida, era ter muito filho e casar com alcoólatra. Aí, agora, né, depois estudando a doutrina espírita, eu fico imaginando que ninguém falava nada para mim, entendeu? E eu vinha com essa ideia na cabeça, de criança mesmo. Então, pode ser que em outras situações da vida eu possa ter passado por uma dificuldade, né, em relação a isso. Então, eram duas coisas que eu não queria na vida. Era ter muito filho e casar com alcoólatra. Não queria de jeito nenhum. Então... Provavelmente algum registro, né? Então, a gente estava falando exatamente nisso. Que a gente se conhecendo, a gente pode perceber o que em você não está bem resolvido ainda. Mas você precisa fazer,
né, essa introspecção. Você precisa fazer. Você precisa parar para refletir. Você precisa ler, estudar, conversar, pensar sobre os assuntos. Então, esses assuntos muito importantes para o ser e que não são falados, são velados. Hoje em dia, tem muitos assuntos que já estão à baila e as pessoas já conversam sobre, e a gente já consegue manter um raciocínio e uma opinião a respeito deles. Então, você está sendo alertado até sobre certas coisas. Como você é alertado sobre o fumo, como era antigamente. Todo mundo fumava, porque era bonito fumar. Tinha a propaganda massiva na televisão. As pessoas se espelhavam naquilo, foi quando a parte do consumismo, né? E levava as pessoas a fumarem. Então, a partir do momento que se começou a falar sobre o mal do fumo, desse mau hábito, etc., etc., e foi sendo mostrado, e a ciência foi estudando, foi avançando, hoje em dia, fuma quem está a fim realmente de se matar. Porque ainda não conseguiu enxergar que isso não é legal, como se pensava antes. E, normalmente, hoje em dia, são as pessoas mais jovens, né? Então, a gente falando sobre o fumo, como se fala sobre as drogas, como se fala sobre o álcool, como se fala sobre prostituição infantil, como se fala sobre aborto, como se fala sobre pedofilia. Realmente, se a gente conversar, sentar, discutir, pensar sobre o assunto, ler, buscar fundamento naquilo que você está falando, porque você não pode falar de espiritismo, de reencarnação, se você não buscar o fundamento do conhecimento. Senão você vai estar passando informação errônea, né? Então, é mais fácil você admitir que você ainda não sabe de tudo. É mais fácil e é melhor mesmo, né? Realmente, ninguém sabe de tudo. Alguém sabe de tudo? Só Deus, né? Então, como nós estamos a caminho, e exatamente todas essas conversas que a gente tem sobre os assuntos que são importantes para o ser humano, é necessário se fazer, é necessário estudar, é necessário falar, né?